A paz, pessoal, tudo na bênção. Galera, se eu não me engano, a gente parou em Gênesis no capítulo 22. Tá bem? Gênesis no capítulo 22, eu só vou dar uma introdução muito pequena para quando a gente puder se reunir para se encontrar de novo. Provavelmente vai ser na igreja. Então a gente vai marcar um café da tarde, assim, eu vou avisando vocês, conversando com o Fá também. Então, o texto ao qual nós paramos se encontra em Gênesis, no capítulo 22, que fala que é quando Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. O que chama a atenção na vida de Abraão é que Abraão, Deus direcionou Abraão, o Espírito de Deus chamou Abraão para sair da sua terra. Deus fez a promessa, Deus falou com ele, Deus direcionou tudo, porque tudo aquilo que nós fazemos é direcionado por Deus. Deus dá a direção e a gente escolhe, ou segue ou não segue. E Abraão, sempre quando Deus deu a direção, ele seguiu, sempre. Abraão é o pai da fé porque ele foi um dos primeiros a ouvir a voz de Deus e seguir numa sequência muito grande. Noé andou com Deus, seguiu até a construção da arca. Depois a história continua. Então, quando Abraão, no capítulo 22, ele é chamado por Deus, ele já tinha passado por tudo aquilo, por toda a história a qual ele passou. A história de fé, ele somente ouvia falar da promessa. Ele ainda não tinha alcançado. Ele não tinha a promessa em suas mãos. Entende? Agora, Isaque nasce no capítulo 21. Abraão pega Isaque nas mãos. E agora vem a maior provação de Abraão. O porquê? Abraão seguiu porque tinha uma promessa, sim. Lembre-se, Deus fez a promessa a Abraão, mas só que a vida com Deus ela é muito mais do que as promessas, é muito mais do que aquilo que Deus vai fazer, porque nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Então, no capítulo 22, Deus vai tentar Abraão, Deus vai testar o coração de Abraão, para ver se Abraão servia a Ele com o coração reto por causa das promessas, ou servir a Deus retamente por quem Deus é. Então, no capítulo 22, acontece algo que, se fosse muitos de nós, assim, que ouvisse uma palavra dessa, nós não teríamos a mesma fé que Abraão teve. Não teríamos. Imagina, Deus vai te dar algo e você tem que abrir mão. Deus te entrega na mão, você toca, você conversa, você faz tudo. E aí Deus no capítulo 22 fala dessa forma: e aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, foi Deus que tentou a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então aqui Abraão, Deus dá uma ordem a Abraão. Pega seu filho, segue e vai e sacrifica. Toda vez que Deus fala com Abraão, nós vamos ler, nós lemos os textos. Deus fala com Abraão e Deus deixa uma promessa. Desta vez, Deus só chamou Abraão, Deus só deu uma ordem. Primeiro, sempre quando Deus ia fazer alguma coisa algo com Abraão, Deus dava a direção e Deus dava a promessa. Agora Deus só deu a direção, não havia promessa no que Deus falou, mas Deus apenas estava tentando. Lembre-se que nós somos provados naquilo a qual Deus vai fazer em nossa vida. Na área que Deus vai abençoar, Deus vai provar o nosso coração. Pode ter certeza disso. Então, Abraão, qual foi o maior milagre? O filho, Isaque. Então, Deus quis testar o coração de Abraão para ver se Abraão adorava a Deus por causa do filho da promessa ou por quem Deus era. Porque Deus conhecia a sinceridade de Abraão. Deus sabia até onde que Abraão ia, mas Deus queria mostrar para Abraão o quanto ele era sincero diante de Deus.
Porque imagina se Abraão não tivesse a fé de chegar, de obedecer, então Deus não teria nunca teria escolhido Abraão. Não, ele teria escolhido outra pessoa. Mas Deus conhece aqueles que são seus. Amém? Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou ali um jumento. E tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que o Senhor dissera. Obedeceu. Terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre o seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Você viu que a sequência que Abraão fez para cumprimento da promessa de Deus? Imagina como que estava a cabeça de Abraão, sabendo tudo que ele tinha passado, sabendo que Isaque era filho da sua velhice, sabendo que ele não era mais garoto, sabendo que era o único filho, porque Ismael tinha sido dispensado, Ismael tinha ido para outro lugar, e Deus tinha falado que Isaque era o filho da promessa. Nós vamos avaliar essa fé de Abraão. Então disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui, e havendo o jumento, pegou o moço, e havendo olha o que Abraão disse. Abraão não disse para ninguém o que Deus falou. Para ninguém, nem para Sara, nem para os seus servos. Era só Abraão e Deus. A importante do relacionamento íntimo com Deus é dessa forma. Porque existem coisas que vai ser só você e Deus, e ninguém vai poder interferir. Mas é Deus nos provando no individual, não no coletivo. Porque quando a gente vence no individual, a bênção cai sobre todos. Então Abraão sobe sozinho com Isaque, e tomou, versículo 6, e tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a fé de Abraão. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Abraão ouviu a ordem de Deus de sacrificar o seu filho. Mas Abraão, quando fala Deus proverá para si, porque ele confiava na promessa que Deus já tinha feito. Porque Abraão é a prova viva que muitas das vezes Deus vai nos provar e parece que vai acontecer tudo ao contrário. E Abraão sempre crendo naquilo que Deus já falou. O porquê? A fé, ela é o firme fundamento não das coisas que se veem, mas das coisas que se esperam. Então Abraão começa aqui, ó, ele já tinha a promessa completa, Deus falou tudo para ele, mas aqui ele estava sendo testado, e ele tinha consciência de que quem era Isaque, quem era Deus. Então ele fala: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou o altar ali, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Versículo 12. E disse: não intentais a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Essa ação de Abraão, ela é simbólica como a vinda de Cristo. Entende? O sacrifício de Cristo por nós. Porque o Filho unigênito de Deus, o que Deus tinha de mais precioso no céu, ele entregou por nós. Então o anjo bradou e disse, versículo 13, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu ao holocausto no lugar do seu filho.
E o nome e chamou o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz que até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste a ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Lembre-se que a sequência de Deus falar com Abraão era: Deus chamava Abraão, Deus dava a direção e Deus dava a promessa. Agora, na aprovação de Abraão, Deus chama Abraão, Deus dá a direção e ainda faltou a promessa. Porque Deus não falava com Abraão sem antes concluir. Então, entende? Então, Abraão, imagina o que Abraão passou sabendo que teria que sacrificar o seu filho. Se fosse nós que tivéssemos alcançado uma bênção e Deus falasse assim, ó, abre mão, sacrifica, abre mão para que o meu nome seja glorificado. Obedeça, porque para que o meu nome seja glorificado através de você, das suas ações, das suas escolhas. Então imagine a dimensão da aprovação de Abraão. Nós chegamos perto de Jó, quando Deus tira tudo, fala assim: Deus me deu e ele mesmo tomou. Então é a lógica da fé, entende? Então Abraão passou por grandes períodos. Eu lembro que eu já fiz a comparação da vida de Sara. Então Abraão passou por vários períodos e com 100 anos alcançou o milagre. E esse milagre ele foi colocado à posta por Deus para que Abraão provasse não só quem ele era diante de Deus, mas para que nós, quando fôssemos olhar a palavra, quando fôssemos estudar a vida de Abraão, nós teríamos a testificação do que é acreditar em Deus. Porque não é acreditar no Deus, na promessa de Deus, é acreditar no Deus da promessa. Entende? Porque a promessa estava na mão de Abraão, mas ele teve que escolher adorar a Deus ou adorar a promessa. Ou ficar com seu filho ou sacrificar. Entende? Que Deus fez no coração de Abraão para provar quem Abraão realmente era. Porque muitas pessoas acham que as bênçãos de Deus sobre nós são suficientes. Não. Quando Deus nos abençoa, as pessoas acham que mas a bênção está tudo certo, está tudo legal. Não, a nossa verdadeira fé é provada quando nós temos que abrir mão da promessa para adorar a Deus de todo o coração. Nós vemos que aqui Abraão, quando chegou para sacrificar o seu filho, o anjo bradou, o anjo apareceu. Então, Deus estava aprovando Abraão e no momento certo que ele fosse para concluir aquilo que Deus tinha ordenado, o anjo parou e falou assim: não, pode parar, não faz mais nada. Ou por quê? Pois Deus já aprovou o seu coração, Deus viu a sinceridade que você segue. Então, e Abraão, antes de subir, ele falou assim: não, a gente vai lá adorar a Deus e nós dois vamos voltar juntos. Então nós vemos que a fé de Abraão ela foi imensa, imensa. Não dá para imaginar, se nós fôssemos entender nos dias de hoje, a psicologia humana nos tempos de hoje, não teria condições de entender sem fé o que Deus fez com Abraão, porque Deus provou o coração de Abraão até o limite. Imagina você esperar 100 anos por um milagre, você recebe, aí você tem que entregar. Então, essa é a prova. Nós temos que adorar mais o Deus da promessa do que as promessas de Deus. E é isso que a história de Abraão, no capítulo 22, ele vai nos ensinar. Tá bem? Então, a gente ficou de ler o capítulo 23, o 24, o 25 e o 25. E o 25 somente, tá bem? Que Deus venha abençoar a todos. Eu quero que vocês continuem estudando
o livro de Gênesis, porque a gente vai marcar o café da tarde. Essa semana eu vou estar viajando, mas a gente vai marcar alguma coisa. Eu vou comunicando vocês, tá bem? Que Deus abençoe a todos.